A paz do Senhor para todos os nossos jovens da nossa querida EBD. Estamos aqui mais um domingo para aprendermos mais da palavra do Senhor juntos. Que nós possamos continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O título da nossa lição de hoje diz Confirmando o Conserto. O nosso texto do dia está escrito em Atos capítulo 7 e versículo 39, diz o seguinte: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese da nossa lição diz: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho, Jesus Cristo. Ao longo da semana nós estudamos, na agenda de leitura, vários momentos em que Deus faz aliança com o seu povo. Um desses momentos foi quando ele faz aliança com Noé. E depois nós também estudamos sobre Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão. E é dessa aliança que nós vamos estudar mais na lição de hoje. O texto bíblico está em Josué, capítulo 5, versículos do 2 ao 12, mas eu destaquei dois textos aqui. O versículo 3, que diz o seguinte: então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. E o versículo 10, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, esses dois textos que eu destaquei são os dois pontos principais da lição de hoje. Nós vamos falar sobre circuncisão e nós também vamos falar sobre Páscoa. Então, a gente vai ver esses dois tópicos em duas vertentes aí nessa tabela que eu coloquei para vocês. No ensino teológico, qual é a visão de cada uma dessas práticas, e no conhecimento popular. Então, o que é a circuncisão no conhecimento popular? É uma imposição cultural, é algo que é da cultura daquele povo. Mas qual é o ensino teológico da circuncisão? É uma aliança feita com Abraão e seus descendentes. Então, aquele que tem a circuncisão como marca, quer dizer que ele é parte dessa aliança que Deus fez com Abraão. A segunda coisa que nós vamos estudar é a celebração da Páscoa. E no conhecimento popular, é o que a gente está vendo muito próximo da gente, e a gente acabou de passar pela Páscoa. E no conhecimento popular, o que é Páscoa? É chocolate, é coelho. Mas o que é a Páscoa no ensino teológico? É a saída do Egito e a última praga, que é a morte dos primogênitos. E depois, Jesus, quando ele vem trazendo um novo sentido para a Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Então, a gente vai estudar sobre esses dois tópicos hoje e vamos começar falando da circuncisão. No primeiro tópico, um pacto de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Então, Deus ele estabelece essa marca, essa prática que vai começar a ser feita a partir de Abraão, como uma aliança entre eles, e é um ato de obediência e fé. Deixava uma marca que era capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. Então, era a simbologia dessa aliança entre Abraão e seus descendentes e Deus. Essa circuncisão, a lição vai trazer esse detalhe, que ela era realizada com uma faca de pedra. Apesar de naquele tempo já existir instrumentos de bronze, mas eles usavam a faca de pedra. Lá na frente a gente pode ver também que essa pedra ela simboliza Jesus, que é a pedra angular.
No segundo subtópico, vai falar da circuncisão como uma marca de Deus. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso, morreram no deserto. Essa marca, né, a circuncisão, ela era uma marca de autoridade e comunhão. Demonstrava que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Era uma aliança feita entre aquela pessoa e Deus. E era algo importante, né? É algo muito importante para o Senhor. Tanto que, quando a gente volta na história um pouquinho do povo de Israel, a gente vai ver Moisés voltando para o Egito para libertar o povo. E naquele caminho, o Senhor tem a intenção de matar Moisés. E qual era o motivo? Porque o filho de Moisés, ele não havia sido circuncidado. E a partir do momento, né, que a esposa de Moisés vai lá e circuncida o filho, Deus, ele volta atrás e permite que Moisés continue sua viagem de volta ao Egito. Então era algo importante para o Senhor. E aquela geração que saiu do Egito, ela tinha a marca da circuncisão, então ela tinha a marca na carne, mas ela não tinha a marca no coração. Ou seja, ela não tinha o coração voltado para o Senhor. E a lição vai trazer que esse é o grande desafio da geração do Êxodo, né, daquela geração dos israelitas, mas também é o nosso desafio. Ser obediente a Deus em tudo e não apenas na aparência. É muito importante, essa marca era muito importante na carne, sim, muito importante. Mas era também muito importante para o Senhor que o coração, que o interior, ele estivesse voltado para Deus, porque não ia adiantar nada ter aquela marca na carne, mas dentro ser alguém que desagradava ao Senhor. E por isso, aquela geração, ela foi rejeitada por Deus e eles morreram no deserto. No terceiro subtópico, que a gente está falando de circuncisão, vai falar que ela é uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Então, era como se fosse uma proteção, trazia uma proteção para o guerreiro. Era mostrando que com aquela marca ele estava incluído na aliança abraâmica, então ele tinha a proteção de Deus. A lição vai trazer para a gente um exemplo de Davi. Quando Davi ele vai lutar com o gigante Golias, ele insulta o Golias por 2 vezes, chamando ele de incircunciso. Era como se ele estivesse falando, eu não tenho medo de você, porque você não tem a proteção de Deus. Você é incircunciso. Agora eu não, eu tenho a marca. Então eu sou protegido pelo Senhor. Então esse era um pré-requisito para que um homem fosse guerreiro, era ser circuncidado. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus. Pois a estratégia e perícia humana, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Não adianta, na lição 3, a gente falou sobre o preparo para a guerra, de estar preparado, né, de se equipar. Mas não adianta nada, estratégias, não adianta nada, um plano de ação. Se a gente não é obediente ao Senhor, a gente não tem a proteção dele, a gente não tem a aprovação dele. Então, a circuncisão, naquele momento, era algo que trazia proteção para o povo. Era algo que trazia a lembrança de uma aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Eu trouxe algo para a gente pensar. A nossa lição vai perguntar: por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Aquela geração que nasceu no deserto, ela não foi circuncidada. Por que será que o Senhor ele permitiu que isso acontecesse, visto que era algo que ele ordenou que Abraão e seus descendentes fizessem? Então, aqui a resposta: Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a do coração. Para Deus não adiantaria nada aquele povo ter a marca na carne, mas o seu coração não está voltado inteiramente para ele. Então, por isso que o Senhor, ele
não permitiu que aquela geração fosse circuncidada até que ela resolvesse se voltar para Deus e firmar um pacto, uma aliança com Ele. E aí a gente chega no segundo tópico da lição, que vai falar de um lugar chamado Gilgal. Gilgal é um lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor. Então, por um longo tempo, né, o povo vagou pelo deserto e eles se distanciaram de Deus, tanto que aquela geração que saiu do Egito já não existia mais, porque eles morreram, eles pereceram no deserto, porque eles tinham um coração muito duro, eles não se voltaram para o Senhor. Então, essa nova geração agora tem uma oportunidade de renovar a aliança que eles haviam perdido, que os pais deles haviam perdido. Então, Gilgal é um lugar de aliança. Como que os israelitas eles foram restaurados através da circuncisão. Um ato que era doloroso, eles tinham praticamente, se não me engano, até 3 dias de muitas dores, para eles poderem se recuperar e recuperarem as forças. Então, naquele local onde aqueles homens foram circuncidados, em Gilgal, né, voltando, né, a fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão, eles se renderam ao Senhor e ficaram naquele lugar até sarar, até que fossem realmente restaurados. E os israelitas foram restaurados naquele momento também do seu, o que a Bíblia fala de opróbrio do Egito. A sua desonra, a sua vergonha do Egito foi deixada ali. E aí, Gilgal também é um lugar de exaltação. Deus, ele removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade do povo de Israel. Era o ponto de partida para um novo capítulo na história de seu povo. Quando os israelitas, eles resolvem retomar aquela aliança com o Senhor através da circuncisão, eles são elevados a um novo patamar de excelência diante de Deus. Então, eles se submetem novamente ao Senhor e são aceitos por Deus através da fé deles. Eles são reinseridos, eles são colocados novamente na aliança, no pacto espiritual que Deus fez com Abraão. E Gilgal também é um lugar de prosperidade. Durante 40 anos o povo passou pelo deserto e inúmeras vezes nós vamos ver falta de água, falta de alimento, mas agora, depois que eles atravessam o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Isso traz lição para a gente. Muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de deserto, mas eles são necessários para a nossa caminhada. A gente precisa ter paciência, aguardar até o fim desse deserto, porque lá no final do deserto o Senhor está nos esperando, nos aguardando com as promessas que Ele fez para a gente. Então, nesse tempo da Terra Prometida, agora eles têm abundância, eles têm fartura, mas isso não significa que eles não dependem mais de Deus. Eles continuam dependendo de Deus. É necessário depender de Deus. Então, antes, o povo ele era saciado com a água que saía da rocha. Mas agora, eles beberiam da chuva dos céus. Então, mesmo no momento de abundância e de fartura, aquele povo era dependente de Deus. Então, eu e você, mesmo quando nós saímos do deserto, estamos agora num momento bom ou num momento de fartura, nós precisamos continuar dependendo do nosso Senhor, voltar os nossos corações para Ele. E aí a gente vai pensar mais uma vez aqui na nossa lição, porque Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto. Não foi tempo demais? Será que não foi tempo demais sofrendo? Tempo demais ali vagando no deserto? 40 anos, muito tempo. E aí a lição traz para a gente a resposta. O deserto foi uma escola, na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Salmos 119, 71, a gente vai ver um texto interessante falando sobre esse aprendizado. Salmos 119, 71 diz o seguinte: foi bom que eu tivesse passado pela aflição
para que aprendesse os teus decretos. Olha só que interessante. Foi bom ter passado pela aflição. Ter aflição é bom, mas ele disse que aprendeu os decretos do Senhor através da aflição. Então, muitas vezes é necessário a gente passar por certas situações e aprender lições que Deus tem para nos ensinar naquele momento difícil, naquele momento, né, de necessidade. Mas o Senhor tem algo para nos ensinar. E melhor ainda é passar por ele com paciência, aprendendo a lição e com paciência, porque lá no final o Senhor está nos esperando com as promessas que ele fez para as nossas vidas. E aí a gente vai chegar no terceiro tópico, que fala da celebração da Páscoa. A primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Quando a gente volta lá na história do povo de Israel, quando eles ainda estão para sair do Egito, a gente vai ver o povo sendo orientado para que no 10º dia do mês de Abib, ou mês de Nissan, eles separassem um cordeiro por família, e dentro de 4 dias aquele cordeiro ele deveria ser assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E isso tinha que ser de forma apressada, porque o povo estava, né, de saída do Egito. Então, no 14º dia daquele primeiro mês, um anjo ia sair e entrar nas casas que não estivessem com seus umbrais e vegas das portas aspergidos com o sangue daquele cordeiro, e iria matar o primogênito de cada família. Tudo isso aconteceu e aquele momento que eles fizeram essa refeição apressada, foi a primeira Páscoa. Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Dessa vez eles já estavam no deserto e eles celebraram a Páscoa mais uma vez. Mas antes que completasse o 2º ano e chegasse o momento de eles celebrarem a Páscoa mais uma vez, aquele povo endureceu seu coração, virou as costas para Deus, se voltou para o Egito, como a gente leu lá no texto do dia, e Deus ele determina que a Páscoa não seja mais celebrada. Então, nunca mais a Páscoa foi celebrada, até o dia em que aquela nova geração chegou em Canaã. Então, imagina a importância daquele momento para eles. Eles iriam celebrar mais uma vez a Páscoa que por 39 anos não foi celebrada pelos seus pais por conta da desobediência a Deus. E aí, a gente vai para o segundo subtópico que fala da Páscoa como um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Eles não obedeciam, eles eram uma geração rebelde, e o Senhor ele estabelece que não quer mais. Ele prefere não ter aquele momento com eles, aquele momento que deveria ser de celebração, de adoração. Deus prefere não ter, porque aquela geração ela não sabia ser obediente, ela não sabia ser um verdadeiro adorador. E aí, depois que aquele povo, aquela nova geração, ela decide entrar mais uma vez na aliança e houve aquela circuncisão em massa, o Senhor autoriza mais uma vez a Páscoa. Como visto, era a 3ª vez que eles celebravam a Páscoa. Se a gente recapitular, nós vamos ver. A primeira vez, a primeira Páscoa foi lá no Egito antes de sair. E a segunda vez foi já no deserto, um ano depois. Então, eles estavam realizando a Páscoa pela 3ª vez, lá já na Terra Prometida. Páscoa, um símbolo poderoso, é o nosso terceiro subtópico, e aí a gente encerra a lição. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Então, a Páscoa ela não era somente uma celebração cívico-religiosa, ela era um culto ao Deus verdadeiro. E esse Deus se fez semelhante aos homens, entregou sua vida voluntariamente para que a humanidade pudesse ser salva dos seus pecados. Então, a Páscoa ela vem como esse símbolo poderoso, ela simbolizava Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. E
E aí a gente vai finalizar com esse pense. Qual é a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade. Olha a importância da Páscoa. Olha o real sentido da Páscoa. A gente às vezes se perde um pouquinho com o mundo secular e a gente esquece a real simbologia dessa celebração. Para concluir a lição, os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Então, aquele povo, né, que saiu do Egito, esqueceu de Deus, das leis de Deus, e por conta disso não puderam usufruir dessas celebrações de adoração ao Senhor, porque o Senhor não queria somente algo de aparência. O Senhor, ele queria aquilo que saía, né, se externava do interior para o exterior. Então, não adiantava aquele povo ter a marca na carne, mas o seu coração estava distante de Deus. Mas quando eles resolveram restabelecer aquele pacto com o Senhor, e eles demonstraram isso através da sua fé e através do ato da circuncisão, o Senhor disse, não, agora eles estão preparados, não somente para conquistar a nova terra, a terra que eu prometi para eles, mas também para celebrar comigo. Então, ele restabeleceu a Páscoa. Então, que o Senhor, ele possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos ter isso dentro de nós, de ter a obediência do Senhor como primórdio nas nossas vidas, porque isso é importantíssimo para tudo que a gente for fazer. Se a gente é obediente ao Senhor e à sua lei, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter a provisão de Deus nas nossas vidas. Então, que Deus te abençoe, continue estudando a palavra de Deus e que nós possamos ter uma semana abençoada.